A Montanha Mágica 34, parte 4. Então eu dei minha experiência no vídeo passado sobre o meu tempo como operador de telemarketing para exemplificar e espelhar isso, né? A monotonia alarga os momentos tediosos micro, porém as grandes quantidades de tempo são por ela e pela vacuidade também tornada quase nada. Eu estava a ponto de dar o exemplo contrário. Eu acho que, graças ao bom Deus, é o momento, por exemplo, que eu estou passando agora. Eu tenho uma sorte muito grande de ter alunos muito interessantes aqui no curso de inglês. Eu tenho uma sorte muito grande de também ter várias turmas de avançado, pós-avançado, assim como as turmas de professor. E aí acaba acontecendo que eu sempre estou fazendo algo interessante, né? Então, como que funciona a minha rotina? Só para que vocês entendam a minha ilustração, né? Então, por exemplo, no domingo eu venho aqui ao CCE, fico as minhas 8 horas cravadas e no domingo eu presto atenção às coisas em português, né? Então eu leio a Montanha Mágica, faço os vídeos também, leio Dom Casmurro, faço os vídeos Dom Casmurro, Ponte dos Desejos, que é um livro infanto-juvenil que eu estou lendo para o canal, e estou começando agora a ler umas poesias também. Bom, então eu faço isso no domingo, aí passa toda a minha semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. E durante a semana eu faço as minhas leituras com os meus alunos, ou em sala de aula. Então eu estou lendo 2 livros do Roald Dahl, que é como se fosse um Monteiro Lobato na Inglaterra. É o cara que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, entre outros. E aí, para minha turma de Teacher's Course, a gente está lendo, eu estou lendo The Sun Also Rises, do Hemingway, estou lendo The Adventures of Huckleberry Finn, estou lendo a poesia do Frost, né? Então estou fazendo bastante coisa, além dessas discussões interessantes com os meus alunos, né? Então eu faço tudo isso daí. No sábado eu dou aula, de manhã, e de tarde eu cuido dos vídeos aqui do canal que eu tenho em inglês, né? Então eu tô terminando The Old Man and the Sea e tem essas outras coisas. O interessante é que quando eu chego no sábado, que eu sei que no domingo eu vou vir aqui para ler novamente o Thomas Mann, a impressão que eu tive é que eu li o Thomas Mann pela última vez há 1 mês e meio, porque aconteceu tanta coisa interessantíssima na semana, né? Que não pode ter passado só 6 dias desde o último momento que eu li o Thomas Mann, né? Então o que essa riqueza literária e essa riqueza de interação que eu tenho com os meus alunos, o que elas fazem? Elas expandem o meu senso de tempo, né? Aí eu converso com pessoa, tem alguns dramas de natureza de interação e tudo mais, então ela expande o senso de tempo. E eu acredito que é sobre isso que o Thomas Mann está falando aqui. Então, mas considerado sob o ponto de vista conjunto, confere... claro, e eu não falei dessa parte. E quando eu venho aqui no domingo, eu começo a ler, por exemplo, agora eu só estou revisando, eu estou lá na frente. Bom, tenho que falar mais sobre a minha vida, né? Conforme eu vou lendo a Montanha Mágica, eu vou anotando coisas que eu quero comentar com vocês aqui no canal, né? Vou anotando e deixo quieto. No outro domingo, eu começo voltando a essas coisas e gravando os vídeos, porque me serve como uma revisão, e aí eu continuo com a leitura, né? Então é isso que acontece. Então, lembrando o sentido do macro, o que é interessante no sentido do macro passa rápido, né? Eu começo a fazer esses vídeos, quando eu vejo já está no metade do dia, né? Outro sentido muito interessante do macro, o macro passa rápido, eu penso assim, eu vou só falar alguma coisinha, quando eu olho já é o 4º vídeo de 17 minutos, né? Mas considerado sob o ponto de vista do conjunto, confere
amplitude, peso e solidez ao curso do tempo, de maneira que os anos ricos em acontecimentos passam muito mais devagar do que aqueles outros, pobres, vazios, leves, que são varridos pelo vento e vão voando. O que se chama tédio é, portanto, na realidade, em vez de qualquer outra coisa, o tédio é, portanto, na realidade, antes uma brevidade mórbida, doentia do tempo provocada pela monotonia. Qual que é a diferença do tédio e monotonia aqui? Lembre-se, monotonia, a gente está falando do curso do tempo, a gente tem um tom só. Eu trabalhando no operador telemático era sempre tan, 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 tan. Eu posso fazer isso por 3 horas e meia. Vocês só vão lembrar que foi uma experiência muito ruim assistir o vídeo de 3 horas e meia e que tinha tan, 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 tan. Okay? Isso é a tonia, tom, um tom só. Na realidade, antes uma brevidade mórbida do tempo provocada pela monotonia. Em casos de igualdade contínua, os grandes lapsos de tempo chegam a encolher-se a tal ponto que causam ao coração um susto mortal. Quando um dia é como todos, todos são como um só. Essa é uma frase que eu gostaria de lembrar para o resto da minha vida. Quero muito ter memória para lembrar dessas coisas daqui 10 anos. Quando um dia é como todos, todos são como um só. Passada numa uniformidade perfeita, a mais longa vida seria sentida como brevíssima e decorreria num abrir e fechar de olhos. O hábito representa a modorra. O que é modorra? É sonolência causada por certos tipos de doença. Né? É um certo tipo de entorpecimento junto com uma sonolência. Tem uma outra palavra que eu gostaria de lembrar, pessoal. Dormência. Dormência é a palavra que eu queria lembrar. Uma certa dormência com entorpecimento, uma fraqueza, semiconsciência. O hábito representa a modorra, ou ao menos o enfraquecimento do senso de tempo. E o fato dos anos de infância serem vividos mais vagarosamente, ao passo que a vida posterior se desenrola e foge cada vez mais depressa, esse fato também se baseia no hábito. Sabemos perfeitamente que a intercalação de mudanças de hábito ou de hábitos novos constitui o único meio para manter a nossa vida, para refrescar a nossa sensação de tempo, para obter um rejuvenescimento, um reforço, uma retardação da nossa experiência do tempo. E com isso, o renovamento da nossa sensação de vida em geral. Então a importância de você fazer coisas diferentes, a importância de férias, a importância de você ter experiências diferentes. Acho que a literatura faz isso, né? Quando você está lendo literatura de verdade, você está mudando completamente de áreas, digamos assim. Tal é a finalidade da mudança de lugar e de clima, da viagem, de recreio. E nisso reside o que há de salutar, ou seja, saudável, né? Na variação e no episódico. No episódio quer dizer, foi só aquele dia que eu fiz aquilo. Né? Isso é episódico. Foi só um episódio. Os primeiros dias no ambiente novo têm um curso juvenil, quer dizer, vigoroso e amplo. Agora ele já está passando a questão da aclimatação. Até agora ele estava falando sobre simplesmente a concepção de tempo. Os primeiros dias num ambiente novo têm um curso juvenil, quer dizer, vigoroso e amplo, como uma criança, como a nossa infância. Isso se aplica a uns 6 ou 8 dias. Depois, à medida que a pessoa se aclimata, começa a sentir uma
progressiva abreviação. Quem se apega à vida, ou melhor, quem gostaria de fazê-lo, talvez note com horror como os dias voltam a se tornar leves. Leves aqui é um sentido não muito bom para leve, ok? Leves, e começam a deslizar voando. Então você já está lá sei lá, um mês na praia e você começa a entrar numa outra rotina. E quando você veja, você não está fazendo coisa diferente, as coisas só estão voando, né? Claro, a gente está falando de um lugar onde você vai ter uma rotina também. Por mais que seja uma rotina de beber, festar, jogar truco, ficar bêbado, vomitar no mar. Só que se você faz isso semana depois de semana, depois de semana, vai ficando mais ou menos a mesma coisa também. Isso é interessante, desculpa essa digressão da digressão da digressão da digressão. A vida do lascivo, o que é o lascivo, né? Não, eu vou quebrar esses padrões aí, não quero nem saber, vou ficar bêbado, eu vou em balada, vou ficar com um monte de gente, vou comer mulher, vou dar e tudo mais, né? Então, a vida lasciva. Nossa, olha, o que eu quero fazer umas coisas diferentes. Tudo bem, o cara vai lá, faz um final de semana, uns 2 finais de semana, aí depois faz, aí Spring Break, uhul, aqui no Brasil, Carnaval, beleza, beleza. Mas aquele cara, aquela mulher que faz isso toda no final de semana, primeiro que vai se tornando muito patético pra gente, né? E segundo que a vida deles vão se tornando tão tediosas ou mais tediosas do que a vida do cara que vai trabalhar e tem que dormir cedo no final de semana pra guardar energia, etc, etc. Por quê? Porque é um costume como outro qualquer. A única coisa que é um costume que só traz, né? Traz bebedeira, etc, etc. Mas é um costume como outro qualquer. Eu vou na balada, tomo bastante, pago bebida, como uma menina, ou vou na balada, danço, dou pro cara. Se torna uma rotina a mesma coisa. Né? Então é possível. Variação não significa fazer festa, porque a festa ela pode se tornar uma coisa monótona. Você pode ter a mesma festa, mesma festa, mesma festa. Né? De sorte que algo como a gente está fazendo aqui, que é ler o Thomas Mann, pelo menos na minha opinião, traz muito mais variação do que quase qualquer outra coisa que a gente possa fazer. Não estou negando as outras experiências, não estou falando para você parar de viajar, parar de ir pra balada, vomitar, esse tipo de coisa que você gosta de fazer, não sei o que você gosta de fazer, ir pro show, etc, etc. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a pessoa que não gosta de literatura olha para o que a gente está fazendo e fala: nossa, eu nunca que vou ficar lá sentado vendo um livro, né? E nada vai acontecer. Essa pessoa não sabe que o que está acontecendo aqui é muito mais rico do que qualquer balada. Né? Porque é mais profundamente diferente, mais rico. Né? Vigoroso e amplo. Isso se aplica a uns 6 ou 8 dias. Depois, à medida que a pessoa se aclimata, começa a sentir uma progressiva abreviação. Quem se apega à vida, ou melhor, quem gostaria de fazê-lo, talvez note com horror como os dias voltam a tornar-se leves e começam a deslizar voando. E a última semana, de 4, por exemplo, é de uma rapidez e fugacidade inquietante. Verdade é que a vitalização do nosso senso de tempo é por causa dessa expressão que a gente voltou. A gente viu essa expressão lá na frente, na página 165, não estava tão clara assim, é por causa dela que a gente voltou. Para a gente entender o que é o que é vitalização do nosso senso de tempo. Verdade é que a vitalização do senso de tempo produz efeitos além do interlúdio, ou seja, além do intervalo, fazendo-se valer ainda quando a pessoa já voltou à rotina. Então não é só quando a gente está na praia, quando a gente volta, tem benefícios de ter feito o intervalo. Os primeiros dias em que passamos em casa, depois da variação, se nos afiguram também novos, amplos e juvenis. Mas esses são somente uns poucos, já que a gente se reacostuma mais rapidamente à rotina do que à suspensão. Quer dizer, do que a parar a rotina. Né? E o senso de tempo de quem já está fatigado, em virtude da idade, ou nunca o possuiu desenvolvido em alto grau, que é sinal de pouca força vital, volta a adormecer muito depressa.
e já ao cabo de 24 horas é como se tal pessoa jamais se tivesse afastado do seu ambiente habitual e a viagem não passasse do sonho de uma noite.